Olá para você que está ligado no Portal Cast, o podcast do Portal da Cidade de Patinga. Estamos no ar, no YouTube e também no Spotify. Eu convido você para se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, ativar o sininho para poder ficar ligado quando a gente iniciar uma live ou publicar um vídeo aqui com a reportagem ou até mesmo os cortes. Se você está no Spotify também, siga o nosso canal aí no Spotify para poder acompanhar todos os episódios do Portal Cast. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial aqui, que eu vou apresentar para vocês. Ele é ex-vereador de Coronel Fabriciano, agora deputado estadual por Minas Gerais. Lincoln Drummond, seja muito bem-vindo ao Portal Cast. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Agradeço, pela oportunidade de falar um pouco do meu mandato e das nossas pretensões pelo Estado enquanto estiver como deputado estadual. Então vamos começar já pelo final, né? Você tomou posse aí recentemente. Como é que foi essa campanha sua para deputado? Como é que tá os primeiros dias aí de mandato? O que você pretende como deputado estadual? Então, para mim essa campanha em 2022 foi uma campanha muito difícil. Primeiro que eu apenas sonhava em representar o meu estado, não sabia como que era fazer uma campanha pelo estado afora para deputado, simplesmente tive estava com o meu mandato de vereador em Fabriciano, só que todo mundo sabe que para poder ter uma representação no estado e conseguir colocar a campanha na rua, nós precisamos de dinheiro. Uhum. E lá na época eu não tinha recurso para fazer campanha, eu simplesmente tinha minhas propostas, meus projetos e força de vontade. Era uma salinha pequena, minha casa de campanha, tinha 2 pessoas me ajudando, e mesmo assim, com pouco recurso, comecei a rodar algumas cidades, e no final de tudo tive mais de 200 voto em 200 cidades. Deixa eu repetir, tive voto em mais de 200 cidades, Uhum. o que me deu mais de 12.300 votos, e hoje estou como deputado estadual, tomei posse no último dia 3. Realmente era um sonho que eu tinha. Eu lembro quando eu morava em Belo Horizonte, no início da minha faculdade lá, eu ia para a Assembleia Legislativa só para conhecer mesmo, é um prédio histórico, faz parte até mesmo da cultura do nosso estado, todo aquele palácio. Então eu ia para lá para conhecer, ver os trabalhos legislativos, e por algumas vezes eu me peguei me observando, talvez futuramente, e hoje eu tive a oportunidade de realizar esse sonho e servir o nosso estado enquanto deputado estadual. Além disso, qual foi o gatilho para você entrar na política? Foi revolta? Foi uma vontade mesmo sei lá, de ter poder? Qual foi o gatilho para você para entrar de vez na política, se candidatar, colocar sua cara à tapa? O que mexeu com você lá atrás? Cara, poucas pessoas sabem dessa história. Comecei muito novo na política e realmente eu não tinha pretensão nenhuma. Se for observar desde o meu início, quando eu tinha meus 15, 16 anos ali mais ou menos, eu já frequentava grupo de jovens da Igreja Católica e eu não entendia nada de política. Só que dentro da Igreja Católica, sou bastante tradicional, eu observava algumas movimentações de esquerda lá dentro, mesmo sem saber que era de esquerda. E eu ficava revoltado, porque eu defendia a tradição da igreja. Quando eu observava lá, tinha vários tipos de missas adaptadas, por exemplo, missa sertaneja, enfim, é uma patifaria que acontece dentro da Igreja Católica e isso fica calado. Por muito tempo, na verdade, ficou calado. Então eu revoltava quando eu via, no meio da missa lá, o pessoal entrando com os carros de banana, rodando peneira lá, eu ficava revoltado com a situação. Todo mundo vê isso, mas aí ninguém tem coragem de enfrentar. E na época lá, de 15, 16 anos, muito jovem, eu comecei a revoltar com o padre lá, com a pastoral da juventude. E quando eu fui entender realmente o que estava acontecendo, que eu fui entender um pouco da noção política ali mais ou menos, eu observei que a esquerda de Coronel Fabriciano estava entrando dentro do grupo de jovens e doutrinando os nossos próprios jovens. Você pode observar, os grupos de jovens da pastoral da juventude, eles têm um formato de reunião. Então ali eles fazem as reuniões, fazem uma roda de cadeira, coloca caixa de banana, imagens sacras no meio, livro de não sei o quê. Enfim, é o mesmo formato que a esquerda utiliza nesses acampamentos de esquerda, nessas invasões, nas reuniões da própria esquerda. Eu só não entendi o cacho de banana. Cara, também não dá para entender. Essa galera, eles usam um anel de coco, de tucum, eu acho. Você pode observar.
o padre que utiliza esse anel de coco ali está envolvido nessas questões. É o mesmo, depois procura saber sobre Leonardo Boff, não sei se já teve oportunidade é um padre, né? Se eu não me engano, ele foi até excomungado pelo Papa Francisco. Então, muitos deles, né, dessa galera que tem filtrado na Igreja Católica, acaba que, de uma certa forma, segue os conselhos de Leonardo Boff. Então, eu já tinha essas reações dentro da Igreja Católica. Enfim, fui lá para Belo Horizonte, e eu, muito tradicional, fui fazer faculdade, fiz publicidade, e lá o pessoal, eu meio careta, né, o pessoal falava, pô, você está parecendo o Bolsonaro e tal. E o país vivia, de uma certa forma, um luto pela derrota do Aécio. Eu não queria saber de Aécio, nem gostava de política na época. Só que de tanta galera ficava me cutucando e falando que eu parecia careta lá, igual o Bolsonaro, eu decidi saber quem era Bolsonaro. E comecei a pesquisar. Eu falei assim, pô, esse cara é foda. Esse cara tem que ser presidente do país. Eu lembro um dia que eu estava passando, eu vou explicar o porquê que eu falei da Igreja Católica lá na frente. Então foi só uma introdução aí. Eu lembro um dia que eu estava passando na Praça da Liberdade e vi alguns jovens pegando assinatura, pegaram meu contato, eles me colocaram num grupo chamado MBL, Movimento Brasil Livre. Não entendia realmente o que era. E eles estavam fazendo um convite para ir para Brasília, com ônibus pago, tudo pago, para manifestar em favor do impeachment da Dilma. Eu falei, pronto, vou para lá, vou tirar foto com o Bolsonaro, vou tirar foto com o Bolsonaro e vou chegar na faculdade lá, bater de frente com a galera para provocar mesmo. Já que estão me provocando, eu vou provocar também. Então, eu comecei a criar dentro da faculdade um movimento reacionário contra a esquerda. Eu lembro que, na época, estava no auge daquela famosa cultura do estupro, que todo macho era um estuprador em potencial, um absurdo falar isso, mas eles estavam tentando implementar isso dentro da faculdade também. Eu fui lá e imprimi na minha cota de impressão da faculdade um cartaz assim. Eu fiz rapidão lá, correndo lá. Bolsonaro faz mais pelas mulheres do que o feminismo. Colei no prédio inteiro. Nossa. Até que a reitora da faculdade... Isso era o FMG? Não, isso aí era faculdade particular. A PUC? Não. Pra falar aí. Não vou falar, não. Enfim, era faculdade particular. E no último andar, assim, eu lembro, eu sentei ali, fui guardando as folhas dentro da minha mochila. A reitora veio e mete a mão na minha mochila. Eles estavam me acompanhando pelas câmeras. E acabou que eu fui expulso alguns dias ali. A galera veio para cima de mim, me chamando de filhote de torturador, defensor de torturador. Fascista. Tal. Fascista, machista, misógino, sexista, enfim. Aí juntou que é tanto de gente lá. E um dos policiais que me retiraram de lá foi o deputado Cabo Júnior Amaral. Conheci ele nesse movimento. Ele virou e falou assim, pô, cara, o teu movimento tal, só que é só de Instagram, vou colocar seu número lá, vi que você está engajado na mesma situação que a nossa. Na época ele já era deputado também? Não, ele era policial. Policial. E foi lá ajudar, me ajudou a me retirar de lá. E acabou que nós enturmamos, e nas manifestações a gente ia junto. Eu lembro que nós organizamos uma manifestação na Praça da Estação lá na época, muito novo, só que eu já tinha conseguido um trio elétrico lá para essa manifestação. Nós colocamos, a primeira vez que Direita Minas foi para a rua, foi esse dia. Aí nós colocamos um banner lá e todo mundo foi falando, cara. E isso foi criando essas lideranças. Eu vou falar depois quem que são elas. Nesse dia começou mesmo, de fato, o movimento. Nós fizemos uma faixa escrito somos todos bolsonarianos, até mesmo para provocar o PSDB. E esse dia foi o dia que o Aécio foi expulso da Praça da Liberdade. O pessoal já não queria ele mesmo. Na verdade, ele tinha perdido a eleição, tinha aquele luto pela derrota dele, só que o povo começou a se revoltar até mesmo com o posicionamento dele, que ele até então não falava, né, do impeachment da Dilma. Então, o povo expulsou ele de lá e nós aproveitamos o engajamento para tentar colocar o Bolsonaro nessas pautas. Colocar ele lá, beleza. Um certo dia, para você ver como que a política... Eu acho que eu nasci para ser político mesmo, que a política simplesmente aconteceu na minha vida, eu nunca planejei. Se fosse observar, meu sonho era ser... dançar no trenzinho, cara. Meu sonho era ser fofão. Carreira do furacão. Sério, sonho de menino, tal, todo menino desse jeito, enfim. Aí teve um dia que eu fui manifestar lá na praça da Assembleia. A gente tinha um grupo de estudo lá, ia para lá todo final de semana para estudar. E quando eu cheguei lá, na escadaria de frente ao palácio, tinha vários cartazes falando do aborto, do feminismo,
Cara, é uma patifaria. É homossexualismo, um monte de coisa, enfim. Quando eu cheguei lá, eu assustei, porque o meu coordenador do grupo de jovens da época, isso por mais de sei lá quantos anos depois, era o cara que estava coordenando essa manifestação lá. Ou seja, eu no grupo de jovens, lá atrás da Igreja Católica, eu descobri a movimentação que estava sendo feita, revoltei. Passou vários anos, quando eu cheguei lá, sem querer, comecei a me envolver com as questões pró-Bolsonaro, favorável ao impeachment da Dilma, e quando eu fui ver, eu realmente estava lutando contra o primeiro cara que me confrontou dentro da pastoral da juventude. Você acha que isso aí é um exemplo, então, que a própria direita fala de ideologia nas faculdades, nas escolas? Esse é um exemplo? Com certeza. Hoje, querendo ou não, a esquerda, ela utiliza a tentativa de doutrinação em todos os locais. Uhum. Escola acontece, no trabalho acontece. Eu lembro que um ex-patrão meu, nessa época, ele chegou a sentar comigo para me mostrar, de fato, quem que era Bolsonaro. Pô, mas você está falando, é o que eu defendo, né? Você não está fazendo uma crítica para ele, você está realmente me ajudando a gostar mais do cara. Minha mãe era servidora em Coronel Fabriciano, a secretária de educação lá na época foi lá em casa para falar com minha mãe quem que eu estava defendendo. Pô, fala do seu, mas não fala do seu filho não, pô. Aí minha mãe começou a ter mais raiva ainda da situação e acabou que ela foi conhecendo também. Era difícil levar as pautas lá para minha casa também, porque meus pais não entendiam, mas aos poucos eles, até com essa revolta que criaram para cima de mim lá, minha mãe começou a entender o que estava acontecendo um pouco, minha mãe e meu pai. Uhum. Então, essa doutrinação a gente consegue observar em todos os locais. Eu observei na faculdade, dentro da Igreja Católica, observei no meu trabalho, entendeu? Dentro de casa, observando, né, o que na época a secretária de Educação tentou mostrar a minha mãe estava fazendo. Então, eu acho que nesse momento, se fosse observar mesmo, era para eu estar usando saia, salto, cabelo colorido, enfim. Eu acho que porque eu caminhei, por todas as fases da minha vida, eu caminhei por esse meio. E, de uma certa forma, eu consegui me livrar disso, e olha onde que eu estou hoje. E vou te falar, as pessoas que eu te falei, que começou com a gente, desde o início lá, coordenando manifestação, viajando para Brasília sem dinheiro algum, dividindo curso de pedágio, hoje são todos políticos, por exemplo. Deputado Júnior Amaral, deputado federal, deputado Bruno Engler. Quantas vezes em Belo Horizonte nós saímos de madrugada para colocar aqueles cartazes, né? Uhum. Lambi-lambi, que falava antigamente. Uhum. Fora Dilma, convocando para manifestação. Mas quem? Ale Silva era dessa época. Nicolas Ferreira era dessa época. Esse grupo de estudo que a gente tinha na Assembleia Legislativa, do lado de fora ali, era com o Nicolas Ferreira. Mas quem? Enfim, várias pessoas, o Pablo Almeida, que foi o vereador mais votado da história de Belo Horizonte no ano passado. Uhum. Então, todo mundo se projetou. Então, eu acho que essa questão na nossa vida, não só na minha vida, na vida do Nicolas, do Júnior Amaral, do Bruno Engler, do Pablo, é uma questão, eu acho que é uma missão mesmo que Deus colocou para a gente poder confrontar, até mesmo mostrar os nossos ideais, os nossos pensamentos. E quem foi o precursor disso tudo foi o próprio Bolsonaro, que ele despertou esse sentimento patriótico na gente, mostrou realmente o que a gente precisava de mostrar para o nosso país, o que a gente precisava de defender. Para mim, tanto ele quanto o Olavo de Carvalho, eles resgataram o conservadorismo no nosso país. Então, o que eu tenho hoje, quem eu sou, eu devo tudo a Bolsonaro, primeiramente, e ao Nicolas Ferreira, que através dos grupos de estudos que nós participávamos, foi mostrando a realidade e nós fomos desviando de tudo que a gente encontrava nesse caminho. O fato de inserir o Bolsonaro nessas manifestações foi uma coisa assim orquestrada nacionalmente ou vocês mesmo isoladamente, um grupo aqui em Minas, outro grupo lá no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, foram por um acaso identificando ele como uma liderança da direita e colocando o nome dele, ou foi uma coisa já conjugada entre esses grupos espalhados pelo Brasil, lá em 2013 para frente? Cara, no meu caso, foi para confrontar os meus colegas de trabalho. Uhum. Eu já estava incomodado já com aquela situação, poderia ter curvado a cabeça, entrado em depressão, ficado chateado com tudo, tal, beleza. Mas não, decidi enfrentar. Realmente eu achava que estava errado e fui para cima. E meu formato de confrontar era aproximando dele. Então, no meu caso, foi esse. Então, eu lembro que eu era estagiário lá,
e não tinha dinheiro para nada, cara. Estagiário, pô, ganhando mixaria lá, só tinha o Vale Transporte, às vezes pegava o Vale Transporte para poder alimentar lá, enfim. Morava como é que chama? República, com 7, 8, 9, 10 pessoas no mesmo apartamento. Aquilo ali, de uma certa forma, era incomodável, era constrangedor. Muitas vezes não, pô, a maioria lá era tudo esquerda, ficava confrontando também, então de fato, não tinha paz. Então, eu precisava de arrumar alguma forma, né, de ajudar. Então, eu usava do meu trabalho publicitário para poder criar, sei lá, as artes que ia espalhar para o país afora. As primeiras camisas do Bolsonaro saiu de Minas Gerais. O deputado Júnior Amaral hoje fala que a primeira pessoa no estado de Minas a ir para a rua e levar o nome do Bolsonaro fui eu. Eu lembro que eu ia para Brasília, mandava fazer as camisas, pendurava no varalzinho lá, vendia as camisas todas, em uma manifestação. Praça Liberdade, pendurava Eu não pagava royalties do... Que pagava? Eu estava ajudando o Bolsonaro. Cara, mas aqui, o dinheiro era revertido para quê? Não era... Tá usando minha imagem, tá ok? Sim, mas o dinheiro era revertido para quê? Para ele mesmo. Por quê? A gente alugava trio elétrico, fazia os bandeirões, né, igual de estádio, com o rosto dele e tal. Cara, o nosso objetivo ali era transformar o cara como presidente. Beleza. Foram surgindo as páginas, os grupos, né? Grupo mesmo. Eu não mexo mais com o Facebook, mas na época era grupo e página, fanpage. Né? Tipo isso. Era Bolsonaro opressor, Bolsonaro 2.0, Bolsonaro na depressão. Inclusive, sabe quem participou de tudo isso, cara? Comigo, e ninguém sabe? O Pedro, do Partido de Depressão. Então, o Pedro acompanhou todas as manifestações desde o início comigo. Tem várias fotos em Brasília, acampado na frente da prefeitura. E para quem não sabia, né? Agora o Partido Depressão bolsonarista. Sacanagem. Ninguém sabia disso, né? Sacanagem. Foi mal, velho. Deixa eu falar. Já era. Já era. Cara, daqui a pouco eu vou entrar com umas polêmicazinhas aí e tal, que tem que ter, né? Vamos pra cima. Mas aqui, o Vale do Aço, ele já foi uma região dominada pelo PT, pela esquerda. Já houve uma época que as 4 cidades aqui foram governadas por prefeitos do PT. Hoje essa realidade é totalmente diferente, ela é inversa. Sei que você vai perguntar. Não, Pode ir lá. Não, eu só quero que você faça uma avaliação mesmo desse cenário. Por que mudou tanto? Por que a esquerda... Talvez, não sei se você é a melhor pessoa para falar da esquerda. Né? Talvez alguém da esquerda poderia me responder essa. Mas por que você acha que a esquerda perdeu tanto espaço? Né? Um exemplo da nossa região aqui, onde era governado pela esquerda, hoje não é mais. Cara, principal causa realmente, eu acho que é por causa das mídias sociais. Acho que hoje, com a ampliação, né, do acesso à informação, a população acabou deixando, né, de lado as mídias convencionais, por exemplo, jornal, que era a maior audiência do país, era lá, Jornal Nacional. Então, o povo foi deixando de lado essas informações para procurar realmente a fonte, né, da verdade. Então, eu acho que o acesso à informação ajudou, isso mesmo, e as pessoas acabaram deixando, né, de ser controladas por sistemas realmente totalmente doutrinados também. Então, o povo acabou deixando de ser bobo, né, e realmente a população entendeu de fato o que era bom para eles mesmos. E só voltando à última pergunta, você perguntou como que nós fizemos para organizar. Sim. As páginas foram aparecendo e nós fomos virando amigos. Eu lembro que eu tinha uma página chamada Direita ao Vivo, tinha Direita Minas, São Paulo tinha Direita São Paulo, e toda vez que tinha algum tipo de manifestação, a gente marcava sempre na mesma data. Igual vai ter uma do dia 16 do mês que vem. Mesma coisa, a gente sempre marcava na mesma data, cada um convocava a sua capital. Eu lembro que, na época, eu ia ser candidato a vereador em Belo Horizonte, em 2016, só que, na altura do campeonato lá, era melhor quem já estava engajado, aí foi o Bruno Engler, e depois fomos para deputado estadual. Eu cheguei a lançar pré-candidatura a deputado estadual em 2018, o Ale Silva chegou a lançar, só que o meu capital político estava lá. Então, eu deixei de lado a região metropolitana, vir para Coronel Fabriciano, da mesma forma que os meninos, o Bruno Engler, Nicolas e Júnior Amaral, estavam mobilizando a região metropolitana de Belo Horizonte, eu vim para cá para ajudar a mobilizar
a região metropolitana do Vale do Aço. Então, a gente fez isso tudo de forma organizada, entendeu? E eu acho que essa organização que você falou que se a gente planejava, realmente teve essa organização. E depois dessa organização de base nossa, tanto lá quanto cá, que nós realmente cedemos ao Bolsonaro o espaço todo que nós tínhamos. A gente realmente acreditava nele, cara. Uhum. Aproveitando que você citou a questão de manifestação aí, agora eu vou fazer a pergunta, Sim. mas assim, é o que chegou para mim, é a oportunidade de até esclarecer o real cenário que aconteceu. Por quê? Eu me lembro de uma manifestação, se eu não me engano, foi uma paralisação de caminhoneiros aqui no Horto, aqui na BR-381 e tudo mais. Teve uma manifestação muito grande e tudo mais. Não, nossa senhora. E aí, o seguinte, tava eu com vários colegas da Entendi. imprensa, em cima de um trio elétrico, um bandeirão, e galera discussando e tudo mais. E aí, teve um momento que uma deputada, né, hoje, deputada Rosângela Reis, foi fazer uma fala, e aí o pessoal começou a vaiar e tudo mais, me falar assim, o Lincoln puxou vaia pra Rosângela. O Lincoln tá derrubando a Rosângela. Aí eu falei, beleza, eu tava indo embora já. E aí, na eleição do ano passado, foi ano passado, não foi? Não. Na última, presidente, 2022. Falaram também, chegou para mim, que a Rosângela queria sair pelo PL, deputada estadual, você também, e aí você teria articulado internamente lá para ela não sair estadual, porque ela já vinha de acho que 5 mandatos consecutivos. Mas eu sou poderoso demais. Para ela, tô te falando que você vai poder me responder, tô falando o que me falaram. Não, mas aí até papagaio fala. Pois é, por isso a oportunidade é agora. E aí, no caso lá, teria articulado, porque ela eu imagino que para a campanha dela, deputada estadual, ela estaria eleita, que ela já vinha de 5 mandatos, e acabou tendo que vira deputado federal, eu acabou sendo eleito e tudo mais, mas que você seria o cara que estaria, né, tentando queimar, foi essa palavra que usaram para mim, queimar a Rosângela para tentar ganhar o espaço dela. Aí eu queria abrir o espaço para você agora esclarecer. Não, pelo contrário, eu acho que se eu tivesse esse poder todo, eu seria hoje deputado federal, sei lá, seria um senador não, por causa da idade, né? Mas seria um prefeito de alguma cidade que eu estou apenas começando a minha vida política. Essa situação, cara, eu acho que aconteceu, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já tive a oportunidade até mesmo de conversar com algumas pessoas que estão no entorno da deputada. Partiu, acho, mais de uma imaturidade minha. Eu acho que naquele calor do momento lá, eu não tinha o direito de ter feito isso com ela, realmente. Já pedi perdão, não tenho vergonha de falar isso. Acho que eu era muito novo, tinha acabado de ganhar meu mandato, a gente acha que chegar no mandato é chegar metendo o pé na porta, e realmente não é, cara. A partir do momento que você chega e assume o mandato, é uma responsabilidade. Você virou ali um representante da população, seja em âmbito municipal, em âmbito estadual, igual o meu caso aqui agora. Pô, se a gente quisesse, a gente realmente chegava lá e botava para quebrar, mas, pô, você vai fazer isso, você vai perder a confiança da população, você vai perder até o seu mandato, você vai criar uma quebra de decoro lá, então nós temos que pensar de forma racional. Eu acho que pela pouca idade, eu não tinha filho ainda, ou melhor, meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de casar, tinha acabado de ganhar meu mandato, estava começando a minha vida ali. Estava empolgadão, né? Exatamente, cara. Então isso foi tudo pela imaturidade. Não é algo que eu faria, até mesmo. Peço perdão novamente. Então acho que isso foi tudo falta de imaturidade nesse acontecimento. Obviamente que as pessoas que estavam no entorno lá colocavam pilha e tal, por eu ter mandato de vereador, pelo trio elétrico ter sido do meu movimento, enfim, as pessoas vão colocando... Eu só vi você como um cara impulsivo, né? Pô, vou chegar lá, vamos botar pra quebrar e vamos agitar a galera aqui. Seria isso mesmo? Cara, já teve várias outras ocasiões que era para eu ter feito isso novamente, só que esse episódio me fez repensar. As pessoas realmente acham que eu sou um cara reativo, tal, tudo certo, que às vezes tentava me instigar ali para eu fazer isso novamente com outras pessoas, mas esse episódio que me fez pensar e recalcular o que eu tenho em mente, né, para oferecer não somente para a população do Vale do Aço, mas para o estado de Minas Gerais. E acho que isso foi realmente um erro que eu cometi. Lincoln, qual que é a sua opinião sobre o fim da escala 6x1? Tá, mas vamos lá.
que você quer saber exatamente? Eu quero saber o que você acha, se é a favor, se é contra. Está tendo um debate aí, recentemente teve um debate aí no Congresso em relação a isso, projeto querendo diminuir. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que o cidadão, o trabalhador, tem que decidir por ele mesmo, se ele quer trabalhar o dia inteiro que ele trabalha. Eu, por exemplo, eu fico 24 horas. Se eu pudesse, eu não fico porque minha esposa me cobra. Vamos para casa e tal, tá na hora. E realmente, tem que você sabe, né? Pois é, olha, você, se você pudesse produzir, cara, o dia inteiro você estaria produzindo, né? Seu futuro, o futuro da sua família. Aí vamos lá, população, grande parte, né? Isso já aconteceu comigo. Eu saí do país com 18 anos, fui trabalhar na Inglaterra, trabalhei de faxineiro lá, cantineiro, garçom, não tem vergonha de falar isso, jardineiro, velho, trabalhei em sinagoga lá também, organizando a sinagoga, enfim, não tem vergonha. E eu não tinha horário para trabalho. Chegava lá, trabalhava o dia inteiro, voltava lá, dormia. No outro dia, o dia inteiro trabalhando. Eu estava preocupado com escala, com horário de trabalho? De forma alguma. Entendeu? Agora, vamos lá. O político que fala que tem horário de trabalho dentro do gabinete dele está mentindo. Porque o cara quer saber de resultado. Entendeu? Eu não cobro horário dos meus assessores. Obviamente que tem a Assembleia Legislativa, não só a Assembleia Legislativa, mas a Câmara de Fabriciano tem a carga horária de trabalho, mas o próprio assessor quer produzir. Ele chega na casa dele e quer criar conteúdo, quer produzir, quer escrever projeto de lei. Enfim, se para a gente ninguém controla e é dessa forma, por qual motivo que para o resto da população tem que ser controlado? Deixa o cara produzir. Se ele quer trabalhar mais para receber mais, deixa ele produzir, cara. Entendeu? O pessoal sai do país e vai para fora para trabalhar e fazer dinheiro. Não preocupa com isso, por que nós temos que preocupar aqui agora? Obviamente que há casos e casos. Tem que ter, sim, a legislação, mas acho que ela tem que ser flexível para a escolha do próprio trabalhador. A gente está quase chegando no final, eu vou falar algumas... Que isso, pô, já? Pai, o nosso tempo aqui tá um pouco corrido hoje, mas vai ter outras oportunidades, você vai voltar aqui, tenho certeza. Mas eu vou falar algumas pessoas aqui, eu queria que você fizesse um breve comentário, né, o que você acha das pessoas e tal. A primeira é o ex-prefeito fabriciano Marcos Vinícius. Como é que você avalia ele como político, como gestor? Eterno prefeito Fabriciano, acho que é o melhor que já existiu. Foi meu professor, para quem não sabe, trabalhei dentro do gabinete dele na primeira gestão. Na segunda gestão trabalhei também. Não, minta, segunda gestão eu ganhei de vereador. Mas trabalhei também, querendo ou não, dei todo o suporte, fui base, tudo certo. Então sou um grande admirador do trabalho dele. E ele não sabe disso, mas muitas das minhas decisões eu tomei observando ele. Entendeu? Observei o modus operandi dele ali, copiava aqui, mas é meu eterno professor. Dilma Rousseff. Nossa, cara, eu não sei o que é pior, se é ela ou o Lula. Presidente, ambos são presidentes agora, do Brasil e ela do BRICS, né? De assaltante de banco virou presidente, né, cara? Olha só. Todo mundo sabe dessa história. Aí é a sua opinião, eu não vou entrar nesse mérito, não. O próximo é Nicolas Ferreira. Meu futuro presidente do país, meu amigo, tive com ele ontem, né? Nós estivemos lá em Belo Horizonte acompanhando os trabalhos lá da Polícia Militar. Meu grande amigo, gosto demais dele. Eu acho que é um professor para mim também, realmente, não só político, mas pela forma de vida que ele leva, sabe? Me inspira bastante e tenho muito a agradecer. Você acha que o Nicolas, você falou de futuro presidente, né? Então, uma longa jornada aí, né? Caso não reduzam aí a idade mínima, mas você acha que ele ainda vai passar por essas etapas de talvez mais um mandato de deputado, senador e então presidente? Ou até mesmo, né, andam falando aí governo de Minas? Cara, boa pergunta. Mas vou te falar a verdade, Bolsonaro, quando ele começou a falar de presidente, era 2014. O partido dele traiu ele, acabou que ele não conseguiu lançar a candidatura. Precisou chegar a 2018 para conseguir o mandato. Nós estamos apenas começando o nosso trabalho. O Nicolas é um cara novo e pode ter certeza, aonde ele estiver, eu estarei com ele. O cenário para governo de Minas, ele está meio assim... Cara, está meio apagado, né? Porque a gente tem aí o Lula já anunciou que o Rodrigo Pacheco é o candidato dele.
O Zema não vem para reeleição. Quem sabe, será que o professor Matheus, né, o vice-governador? Não sei. Será que o Estado aí não está carente aí de um nome mais potente? Será que não seria o Nicolas? Ah, podia ser eu, hein? Uai, Podia ser eu. uai. Solta aí, Quem sabe? nós a informação, velho. Não tem nada de informação, não. Como é que tá aí? Mas carente não, tem vários nomes. O próprio professor Matheus Simões é um excelente. Acompanhei a trajetória do Matheus Simões desde o início dele lá no Partido Novo. Uhum. É um excelente político, gosto demais do trabalho dele. Gosto demais do Cleitinho Azevedo, que também acho que lançou a pré-candidatura, não sei. Tem o Cleitinho também. Tem um assunto aí. Nicolas também, acho que é extremamente competente para poder assumir o governo do Estado. Então tem vários nomes, mas acho que nesse momento não é hora de falar isso não. Eu estou começando meu mandato de deputado agora, eu quero realmente dar um resultado para o nosso Estado e deixa para pensar isso na época de campanha. Tá, próximo nome então, Jair Bolsonaro. O melhor presidente da história do Brasil. Por quê? Qual que é o diferencial dele para você? Cara, eu acho que ele além de o melhor político, né, melhor presidente da história do Brasil, eu acho que ele resgatou o que eu acredito, realmente, ele resgatou um sentimento patriótico, já estava perdido no nosso país. Então ele conseguiu movimentar uma massa a ponto de criar uma esperança, e essa esperança é ele que foi o percussor disso tudo. E por que você acha que ele perdeu, então, na última eleição? O que você acha que faltou para ele? Você acha que foi a pandemia, as falas dele? O que você acha que fez ele perder? Cara, várias situações. A fala dele, pelo contrário, não acho que foi fala dele, porque ele ganhou justamente pela fala. Uhum. Então não acho que foi isso. Eu acho mesmo que é um conjunto de organizações, a própria imprensa movimentou contra isso, entendeu? Muitos falam que nós praticamos fake news, gabinete do ódio, pelo contrário, nós observamos que é a esquerda que faz isso. Nós podemos observar todo o levantamento que foi feito no Nordeste lá na época, e as inserções de rádios eram reduzidas quando se tratava de Jair Bolsonaro. E várias empresas confiáveis, né, fizeram esse levantamento e podia observar ali que retirava. Quantos processos a campanha dele recebeu para poder ter direito de resposta? Então ele perdia tempo de televisão para poder entrar a campanha do Lula lá. E outra coisa, Lula prometeu muita coisa lá na época. Por exemplo, prometeu dar picanha, tudo certo. Então, a população do Nordeste, não só no Nordeste, mas no país inteiro, que tem necessidade, se está escutando o cara prometer que vai dar alguma coisa, só resta ele confiar. Entendeu? Igual o Nicolas fala, errado não é quem confia, né? Errado é quem promete e não cumpre. Então, eu acho que Bolsonaro perdeu justamente por isso. Penúltimo, urna eletrônica. Sabia, você queria que eu falasse, né, da urna, porque que perdeu. Não foi nada não. combinado. Mas eu segurei para não falar, você vai e pergunta. Vamos lá, aproveita então, tá? E se é que você segurou para não falar, fala agora. O quê? Urna eletrônica. Você confia? Você acha que o sistema eleitoral brasileiro é confiável? Porque o Bolsonaro, uma das bandeiras dele era o voto impresso, né? Já chegaram a sugerir voto de papel, como é nos Estados Unidos, mas a urna eletrônica vem sendo usada aí já há vários pleitos, né? Queria que você falasse o que você acha. Cara, pra te falar a verdade, eu até confio. Só que eu acho que para não criar desconfiança em outras pessoas, poderia ter sim algo, né, que pudesse apurar a votação. Uma opção é a urna impressa. Tem vários formatos. Você votou ali, já cai dentro da urna lá, transparente, no final de tudo só faz a recontagem. É uma sugestão. Entendeu? E para gente finalizar... Sair bem, né? Vou deixar o público decidir. Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, na verdade, eu já esperava, né? Não posso falar que é uma decepção, porque eu já esperava que ia ser decepcionante. Prometeu picanha, entregou abóbora. O cara prometeu laranja, entregou... Na verdade, sugeriu tomar suco de cenoura, né? Não sei se chegou a ver isso. Daqui a pouco vai sugerir, ao invés de comprar o Tadala, vai sugerir comprar amendoim, entendeu? Então, tá dessa situação. Cara, não dá para confiar nesse cara. O café, o preço do café, cara. Absurdo. Na época do Bolsonaro era 14, 15 reais, hoje está 29.
Eu vi no Ceará o Carmelo Neto postando lá que está sendo racionalizado, né, a distribuição do café. Hoje você só pode comprar tantas unidades lá por pessoa. E a gente só vê essa questão na Venezuela. Olha o formato de governo que o Lula está entregando para o Brasil. O cara é louco. Só uma última pergunta em relação a isso. É uma opinião minha. Eu não acho que todo mundo é errado, completamente errado. Também não acho que todo mundo é completamente certo. Eu queria saber se você acha que o Lula tem 3 mandatos aí. Se alguma coisa dentro desses 3 mandatos ele fez certo para você, que fez uma coisa boa. Eu falo isso por quê? Porque eu conheço pessoas que votam hoje na direita que antes votavam na esquerda. Inclusive falavam assim, não, pô, eu já votei no Lula, hoje eu não voto mais, porque antes eu achava que ele fazia isso assim, assado, bem, hoje ele não faz bem e eu não voto nele mais. Então eu queria saber se você alguma vez já teve um posicionamento, uma visão assim, né? Você falou que lá atrás você vivia num ciclo ali de pessoas, depois começou a se revoltar. Eu queria saber se em algum momento você conseguiu avaliar que assim, não, isso aqui é bacana, fez isso aqui, foi bem para o Brasil e tal. E você consegue identificar alguma coisa dentro desses 3 mandatos dele? Cara, o que acontece? Antes da gente poder falar, por exemplo, de que o Lula fez de bom, que você confia, nós temos que levar em consideração que existem técnicos lá dentro. Uhum. E são esses técnicos que não deixam, de fato, o Brasil quebrar. Por exemplo, secretário nacional da pessoa idosa. O cara está no cargo desde antes da Dilma. É um cara extremamente competente, acho que é Carlos, esqueci o nome dele. É um cara extremamente competente que segue direcionando essa pasta. Por isso que ninguém, nem no governo Bolsonaro, trocaram esse cara. Mas eu falo Entendeu? assim, quem Mas acaba então, levando o crédito é o presidente. Tudo bem. Então, a política nacional da pessoa idosa, por exemplo, está sempre em crescimento. Então, nós não podemos falar que isso não é a coisa boa do governo dele, porque sempre passou de presidente a presidente, inclusive o próprio Bolsonaro. Entendeu? Então, nós temos que, independente do que ele fala, independente do que ele é, independente das decisões, tem um corpo técnico ali que segura totalmente o governo. Cara, beleza, então. Obrigado. Saí também, né? Valeu. Escorregou bem, né? Tá liso, veio saboado pra cá. Mas aqui, obrigado, Nicolas. Nicolas, eu tô falando cara, de Nicolas. Confunda o número dele com o meu. Já pensou, rapaz? Já pensou? Ô, Lincoln, obrigado, então, pela participação aqui. Já tá convidado para a próxima. A gente está planejando fazer um mini debate aqui. Se você quiser ir, seu nome já está na lista já. Cara, eu não quero perder um mandato, pô. Não, pô, coisa leve. Coisa leve. Fechou aí. Então fechou. Okay. Não sei, vamos decidir aí. Vamos ver aí, a gente conversa. Mas brigadão, sucesso lá. Trabalhe bem pela gente aí, pelo povo mineiro, pelo Vale do Aço também. O Vale do Aço é carente aí de bons representantes. Espero que você traga boas coisas para cá, que a região precisa. Pô, obrigado. Pessoal, queria agradecer mesmo pela oportunidade. Realmente nós estamos num espaço que uma conversa descontraída, então a gente acaba falando algumas coisas que agradam uns ou não agradam também. Mas eu gostaria de deixar todo o meu mandato à disposição da população do Vale do Aço. Realmente é a hora de mostrar o meu trabalho, mostrar para que eu vim mesmo para a política. Eu acredito que isso não é um plano meu. Acho que isso é realmente plano de Deus, porque lá atrás eu nem pensava nisso. E pode ter certeza que tudo que eu fizer e todas as tomadas de decisões, a meu ver, será pelo bem da população e a minha vontade e realmente não decepcionar a população do nosso estado, não decepcionar a população do Vale do Aço, confiou no meu trabalho e deixo meu gabinete à disposição. Estou lá no prédio principal da Assembleia Legislativa, o gabinete 235, está recente. Tá gravando ainda. Né? Exatamente, 235, então deixo à disposição toda a minha estrutura de trabalho para todos vocês que confiaram em mim e até mesmo aqueles que querem conhecer realmente a minha história. E obrigado você também que acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha aí. Eu tenho certeza que você gostou aí desse podcast. Deixa o seu comentário também para o link. Depois você vai abrir lá, vai ler, vai responder todo mundo lá no YouTube. Siga o nosso canal, Portal da Cidade Ipatinga. Quase falei o nome do meu outro emprego. Oh, meu Deus do céu. Há muitos anos falando a mesma coisa, quase falei. Estou trocando as bolas aqui hoje. Mas obrigado, valeu. Daqui a pouco, não, vou encerrar. Vou encerrar antes que dê problema aqui. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu.